Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do Gustavo Bozetti, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, que vai falar hoje sobre o voto de Minerva e a decisão em tempos de crise, a importância de gestores preparados. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. E como é importante, né? Como é importante, ainda mais em situações extremas, né, Rita? Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruno, queridos ouvintes. Voto de Minerva, uma expressão... Eu gosto muito de buscar, talvez já tenham percebido, né? Algumas explicações de algumas expressões que nós utilizamos no nosso dia a dia. Qual é a origem dessa explicação? Porque lá tem uma resposta representativa, significativa e que pode ser utilizada por nós até hoje. Minerva, segundo a mitologia romana, se equivale na mitologia grega a Atena, que é a deusa da sabedoria. E num determinado momento, Minerva teve que dar o seu voto quando Orestes estava sendo julgado por ter tirado a vida da sua própria mãe. E esse ato aconteceu por uma série de batalhas que vieram acontecendo dentro da mitologia grega, que eram vinganças familiares que se repetiam. E aí chegou num determinado júri que Minerva era como a juíza da sabedoria, ela teve que dar o voto para desempatar, né? Daí surgiu a expressão voto de Minerva, que é aquele voto que desempata uma acusação, né? E normalmente em situações extremas nós que estamos à frente de empresas, de negócios, nós nos deparamos com situações onde nós escutamos uma parte e as pessoas tomam uma decisão, votam para que a gente persiga um caminho, e enquanto outras pessoas votam para que a gente tome outro caminho. E em alguns momentos ambos os caminhos têm consistência de argumentação. E a gente fica num dilema, para que lado nós vamos? E é nesse momento que nós precisamos ter uma compreensão mais ampla sobre as consequências das nossas decisões. Quando Minerva tomou a decisão de inocentar Orestes, Orestes tinha matado a sua mãe e Minerva inocentou Orestes. Ela tomou essa decisão por alguns motivos. O primeiro deles, porque ela entendia que era o momento de renovar a justiça da época, né? O segundo é para colocar ponto final a um ciclo de vantagens e um ciclo de vinganças que as pessoas daquele meio estavam vivendo, né? Em especial depois da Guerra de Troia. Por uma proteção da família e do Estado, também foi outro critério que foi utilizado. E sobre o equilíbrio dos gêneros também, para dar mais voz e mais vezes para todos os gêneros, né? E foi isso que levou a Minerva a tomar a decisão de inocentar Orestes. E nós, em alguns momentos da nossa empresa, também precisamos tomar decisões importantes. Por exemplo, permaneço ou não permaneço na empresa que eu estou? A empresa, né, permanece ou não permanece na região, na localidade, no lugar onde pega cheia? Como eu procedo com relação a tudo isso? E uma decisão sábia é aquela que contempla as consequências com mais amplitude, as consequências das nossas decisões. E qual dica nós damos? 3 etapas consistem em um bom processo decisório. 3 etapas. Primeiro, nós precisamos definir quais são os critérios que estão nos levando a decidir. O segundo aspecto é tomar a decisão. E o terceiro aspecto é agir depois da decisão tomada, para que a gente tome a decisão com paz no coração e não tenha peso no coração após o plano de ação ser executado, né? E nós sabemos que nós, aqui na nossa região, estamos enfrentando esse momento de adversidade. Falávamos agora sobre as filas da ponte. Hoje de manhã eu também falava com um grupo sobre as consequências das decisões das empresas que estão migrando de cidade, sobre a importância da reconstrução, como gerar uma expectativa positiva para que as pessoas permaneçam nas suas regiões. E é fundamental que a gente saiba que algumas decisões impactam no âmbito um pouco mais amplo, né? Eu vou migrar, vou trocar de emprego, né? Vou sair da empresa que eu estava para entrar numa outra empresa. Nós temos que saber que essa decisão vai impactar numa série de outras áreas da vida. Escola dos filhos, novos vizinhos, novo local de convivência, nova realidade econômica, enfim.
é o momento de ter muita sabedoria nas nossas decisões para que a gente contemple com mais amplitude todas as consequências dessas nossas decisões, né? E a gente procurar não tomar nenhum tipo, né, de decisão ou ter algum tipo de atitude quando se está ali no calor do momento, né? Quando se está no momento que a gente está mais nervoso, enfim, ou mais agitado, né? Exatamente. Precisa acalmar a mente para poder decidir. Isso aí. Às vezes não é possível isso, né, Rita? Sim. Quando não for possível, nós temos que tomar uma decisão rápida, né? Mas tentar sempre encontrar a luz da razão. A sabedoria é tomar decisões sob a luz da razão e não com base no estado emocional, né? Então, controlar a emoção, mesmo que em situações extremas, respirar fundo, permitir que a razão paire sobre as nossas próprias mentes para que as nossas decisões sejam lúcidas, sejam decisões mais inteligentes e mais sábias, né? E se puder evitar, tem uma expressão que eu gosto muito que diz que entre uma proposta e uma resposta, nós devemos ter uma noite de sono. Para que a gente consiga racionalizar as nossas decisões e aí sim saber lidar com as consequências dessas decisões. Em alguns momentos, mais de uma noite de sono, né, Bozetti? Exato. E eu vou fazer o comentário aqui que eu fiz com uma das lideranças envolvidas na Expo Vale mais Construmóvel desse ano. Quando tem uma calamidade, uma enchente como a gente teve agora em maio, como a gente teve também em setembro do ano passado, parece que a gente não pode mais pensar ali na frente em um evento, uma festa, em ter uma vida normal, tem que parar tudo, todo mundo tem que sofrer. Não, gente, é importante a retomada em alguns pontos. Eu me lembro que eu usei esse microfone falando, dias depois da enchente, dizendo para o pessoal da CIL, para a comissão organizadora, gente, a Expo Vale vai ser muito importante para a retomada. E eu defendi essa ideia aqui. E chegou a se cogitar fortemente em não realizar. Daqui a pouco pode até ser que ali na frente se veja, olha, não vamos ter condições porque as empresas não estão aderindo ou porque as prefeituras não vão dar um suporte a mais que nós vamos precisar, mas é muito distante, é novembro. E ontem mesmo, anteontem, encontrando uma dessas pessoas, eu disse, olha só que boa decisão que vocês tiveram em manter, pelo menos por enquanto. Porque no calor da emoção a gente tende a tomar uma decisão, não, vamos parar tudo. E as coisas vão indo, depois dos dias, vem vindo uma coisa, vem vindo outra, olha, não era tão ruim assim, ou a gente pode pensar daqui para frente, isso vai ser importante. Peguei só um exemplo, né? Uma retirada de uma empresa também, como você citou, você falou do funcionário sair da empresa, mas muitas vezes é a empresa manter aquele funcionário ou demitir, que também tem esse impacto. Então tem muitas coisas e tomar a decisão de cabeça quente ou cheia, muitas vezes pode ser perigoso, né? Mas é difícil também ter essa prudência, porque vem a pressão, né, Bozetti? E todos nós estamos sendo pressionados de uma ou outra forma, seja como líder, seja como funcionário da empresa, seja como alguém que está precisando ir de um lugar para o outro e não consegue, quer visitar o familiar, nem pegando só a questão profissional. Então, são momentos difíceis, mas a calma, a racionar, né, ser racional, pensar um pouquinho mais a longo prazo pode fazer toda a diferença. São as tempestades que revelam os bons marinheiros, né? E citaste alguns exemplos importantes aqui, né, Ricardo? A questão da Expo Vale, por exemplo, nós precisamos gerar esperança, né? Fazer as coisas acontecer novamente na nossa região, fazer a economia voltar a girar, e a riqueza é gerada sempre com troca de recursos, né? É quando nós fizemos compras, movimentamos a economia, que isso movimenta toda a indústria, e é fundamental que o comércio também, a indústria, também funcione bem. Hoje a CDL lançou a campanha Compre Aqui, né? Isso faz a economia girar aqui também, é fundamental isso. Falaste também sobre a questão das decisões do empresário, né? Pega o Pronamp, não pega o Pronamp, mantenho esse colaborador por quanto tempo, qual é o tempo de... São decisões que exigem sabedoria, porque senão a gente toma uma decisão equivocada no momento presente e acaba comprometendo o futuro. E o certo é que as nossas decisões do momento presente construam um futuro promissor. Nós precisamos retomar as coisas aqui e por que não? Eu tenho defendido muito isso, inclusive aqui nesse microfone aqui. Por que não nos unirmos e reconstruir um vale mais forte ainda? Melhor do que era antes, né? Nós precisamos ter essa esperança, e eu sou um defensor disso. Eu acredito que nós podemos aproveitar a situação adversa para reconstruir coisas melhores, empresas melhores, situações melhores, pessoas melhores, mais fortalecidas, mais unidas, com capacidade decisória mais lúcida, né, enfrentando as adversidades. Gustavo, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Estamos juntos.